Fala pessoal, como é que é? Bem-vindo ao Inglês do Mike, mais uma vez para trazer-te conhecimento novo sobre Archicad. E é claro, nosso objetivo não é apenas passar vídeos sobre Archicad, é claro que nós vamos abranger outros elementos que compõem a grande construção civil, que de certa maneira é muito vasta, muito vasta. Hoje, sem mais delongas, a gente vai nos focar em ensinar para vocês como é que vocês podem criar empenhos no Archicad e ao mesmo tempo como é que vocês podem configurar e criar coberturas, claramente cobertura. Já no contexto da configuração é importante que vocês saibam que não é nada tipo dogmático ou coisa, tens que fazer desse jeito, não. É claro que, como eu já havia dito, no que diz respeito à questão da inclinação de uma cobertura é relativo de acordo com as especificações do fabricante daquela cobertura, seja ela de telha ou de chapas a zinco ou até mesmo de chapas do tipo IBR. Depende das prescrições que já são já dadas pelo fabricante do tipo de cobertura. Então, como é que a gente pode então agir para podermos criar a nossa cobertura e as nossas empenhas? Já vamos dar essa dica, e antes que eu me esqueça, quero pedir que você possa se subscrever caso tenha caído aqui de paraquedas, e não só, partilhe também, não só o vídeo, mas também o canal, para que mais pessoas possam de alguma forma conhecer o canal. E não se esqueça, ative aí o sininho e configure nesse caso também o sino, para que possa receber todas as atualizações, não só atualizações, mas todas as atualizações que de alguma forma passarem aqui no canal. Por isso é importante que você possa fazer essa configuração do seu sininho. E também quero por favor pedir que vocês não se esqueçam do elemento muito importante: comentar. Quando vocês comentam eu fico mais motivado. Eu já vi pessoas até a pedirem alguns arquivos e eu fiz questão de mandar. Isso é o que anima, isso é o que de alguma forma me impulsiona a gravar mais vídeos. Então, por favor, façam questão de fazer isso. Olha, eu fico mais impulsionado quando isso acontece. Mas, sem mais delongas, antes de tornar o vídeo aqui mesmo uma coisa bem grande, a gente vai dar continuidade aqui. Então, nós estamos aqui na nossa planta baixa do nosso edifício. E o que vocês podem então observar é toda aquela compartimentação. Vou aqui na orientação 3D, ou na vista 3D, para vermos também como é que ficou desde os últimos 6 tutoriais que nós fizemos sobre este PLN. Então temos aqui o nosso edifício, né, de acordo com aquilo que nós já havíamos feito. E eu criei aqui um corte para que a gente possa ter a seção da nossa casa, a seção transversal do nosso edifício. Nós estamos aqui a ver o corte transversal. E nós temos aqui essa vista também que já estava aqui, mas que vai servir também para a gente dar uma visualizada da nossa cobertura. Então, para começar, você pode de duas formas entrar no nível que vai ser do pavimento, aliás, que vai ser o que é referente à cobertura. Você pode tanto vir daqui, dar 2 cliques, vai entrar um nível da cobertura, ou você pode vir, né, estando aqui no pavimento térreo, você pode vir aqui, dar um clique nas opções e vir aqui clicar em cobertura com um clique, depois vai estar também na cobertura, depende, fica até o critério. Então, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos criar um beiral aqui, né? O beiral é correspondente ao limite da cobertura, então vamos criar um beiral com 40 centímetros de largura. Nestes 40 centímetros de largura, nós vamos colocar uma laje com basicamente 10 centímetros de espessura. Então temos 40 centímetros de largura na laje e 10 centímetros de espessura. A gente vai configurar aqui para ser uma laje de 10 centímetros. E nesta laje de 10 centímetros a gente vai vir aqui fazer a colocação. Então temos aqui a nossa laje de 10 centímetros sendo criada. Ok. Agora, não é dessa forma como você pode fazer em todos os edifícios. Isso está de alguma forma relacionada, ou a maneira como estou a fazer está relacionada ao tipo de cobertura que eu
de alguma forma pretendo colocar neste edifício. Então que por favor vocês entendam esse elemento muito importante. Então não é qualquer cobertura que você achar, pensar que tem que fazer do mesmo jeito que eu estou a fazer, não. Isso depende daquilo que você tem como intenção na tua cobertura. Minha intenção é fazer a cobertura desse jeito que estou aqui a fazer. Você pode fazer de várias formas. Então já vamos colocar aqui nossas lajes, nossa cobertura. E já agora, para quem quer esse PLN, não se esqueça, está na descrição do vídeo número 3, se não estou em erro, o vídeo número 3 sobre Archicad. Ele traz aí na descrição do vídeo, nesse caso, o PL, aliás, o PDF da planta baixa desse edifício. Então vamos dar um clique aqui. Então, esse é o próximo passo, já estava aqui a me esquecer que tinha que explicar. Então, é assim, o próximo passo é colocar aqui a alvenaria que siga todos os contornos do edifício. Então, vou colocar aqui primeiro, né? Vamos colocar deste lado. Depois, vamos colocar deste lado. Vamos colocar deste lado aqui, aliás. Vamos vir mais por aqui, vamos colocar também. E depois, vem deste lado para aqui, né? Deste lado, a gente vai para aqui. Vamos ter que terminar basicamente aqui. Deste lado vai até aqui. Deste lado vai até aqui. Depois vamos tentar afastá-lo para aqui. E vamos também vincular as paredes de modo que elas possam ficar organizadas, né? Isso nos pontos onde ainda não ocorreu a vinculação. Aqui também vamos ter que vincular essas duas paredes. Aliás, isso depois de garantir o afastamento desejado. Ok? Este lado também vamos garantir a vinculação diminuindo um pouco a parede. Vamos tirar essa linha. Ok, vamos tirar a linha. Ok, vamos aqui fazer a vinculação dessas paredes. E vamos mais uma vez pegar os contornos das compartimentações de modo a criarmos então nossas empenas e posterior, aliás, as nossas alvenarias para futuras empenas, né? Ok, vamos então a isto. Deste lado também vai um. Não, está no centro. Não está no centro, então ok, encontramos o centro. Ok, vamos até este lado aqui. Deste lado vai até lá. Aqui não tem, vamos cortar. E este resto vamos utilizar para aqui. E finalmente vamos para esta posição e colocamos também a alvenaria. E por sinal, seu objetivo central é vir estar conectado a este. Ok, vamos fazer isto também e pronto. Então nós já quase terminamos, porém este também tem que afastar um pouco aqui, eu tinha me esquecido desse detalhe, tem que afastar para aqui. E vamos fazer questão de vincular também as paredes. Então esse será o processo final em termos de colocação de alvenaria. E o próximo passo será então começarmos a fazer a criação da cobertura para então fazermos as respectivas empenas. Só para constar, nossas empenas vão ter as seguintes características, né? Depois que nós colocamos essa laje, tentar explicar um pouco, aliás, eu no próximo vídeo vou fazer um pouco a componente estrutural de modo que vocês possam perceber, depois vou guardar essa explicação para lá. Então, nós vamos ter primeiro aqui uma quantidade de 2 fiadas, vamos ter 2 fiadas para então receber a cobertura, vamos ter 2 fiadas para receber a cobertura. Vamos falar 2 fiadas, quer dizer que a cobertura vai estar basicamente até aqui, né? Isso em 2 fiadas. Deste lado também a mesma coisa, ele tem que ter 2 fiadas
E só para garantir, vamos ver onde é que passou o corte, para não cometer aqui erros. Vai ver, vai ver. Vai ser uma situação diferente. E vamos fazer o mesmo, vamos também colocar com uma distância de 2 fiadas, aliás, com a distância até que, acho que não se trata de distância, né? Mas de uma altura de 2 fiadas. Nesse caso, estamos a falar de 40 centímetros, né? Distância de basicamente desta que eu disse. Então, depois daquilo que vamos fazer é o seguinte, nós vamos criar a cobertura e vamos fazer do seguinte modo. Nós estamos aqui na nossa cobertura, eu vou começar por este caimento. Vou fazer o seguinte, vou entrar aqui na opções design, vou entrar na opção cobertura, vou fazer logo a configuração da cobertura. Vou entrar para fazer a configuração da cobertura. Na Geometric and Position, eu vou colocar aqui 40 centímetros, né? Primeira a posição inicial, né? E uma espessura de 1 centímetro e um ângulo de 12. Porém, esse tipo de cobertura em termos de geometria será cobertura plana, nesse caso uniplana, né? Com uma, nesse caso, uniplane, sim, uniplane como dá aqui, single plane, e aqui tem multiplane. Multiplane são para aquelas coberturas complexas, então vamos utilizar a single plane. E em termos de ângulo para bem os limites, que são os beirais, vou colocar um ângulo reto, né? Que em relação nesse caso, que em relação ao caimento vai fazer 90 graus. Então, podemos fazer a configuração aqui de 3D para o tipo de cobertura, né, em termos de textura, e podemos entrar aqui em Floor Plan para podermos configurar a representação em 2D do tipo de cobertura que desejamos. E depois de tudo isto, vou fazer de uma forma resumida agora, mas num próximo tutorial eu vou explicar detalhadamente como é que você pode fazer. Um tutorial somente para coberturas no Archicad. Então vamos dar um clique no OK. Então, tendo já feito isto, a gente vai fazer o seguinte, vamos dar um clique neste ponto até o outro ponto inferior, né? Então aqui nós definimos a parte mais baixa da nossa cobertura. Depois, com esta seta que saiu aqui, vamos colocar na parte mais alta da nossa cobertura. Então vamos dar um clique e tendo já feito isso, vamos desenhar nossa cobertura. Eu coloquei no modo de construção, método de construção retangular. Então ele vai fazer isto. Vamos dar um clique e ele vai ter então desenhado a nossa cobertura. Hoje vou tentar afastar essa cobertura até este lado aqui. Ok? Então tendo já feito isso, vamos no nosso 3D. E vamos então visualizar nossa cobertura muito bem feita. Então, como vocês podem observar, esse é o resultado final da nossa cobertura, porém está precisando de algumas configurações. Então, o que é que a gente vai fazer? O que é que a gente vai fazer? Primeiro, vamos garantir o corte das alvenarias, né? Só nesse caso vamos garantir o corte das alvenarias de modo que possa aparecer então a nossa empena. E para tal, eu vou entrar aqui no corte. Bem aqui no corte, eu vou levantar isto para ser proporcional nesse caso para ser proporcional ao limite já definido para então ser a altura da nossa cobertura, né, em relação à parede. Então vamos dar um clique aqui mesmo e vamos colocar bem aqui no ponto já definido. E tendo já feito isso, o que nós vamos fazer é, nós podemos tanto no 2D como no 3D fazer o corte de modo que possam então aparecer as nossas empenas. É muito simples, é só uma questão de você
dar um clique na cobertura, está estando no 3D como também no 2D. Depois dar um clique nas opções do mouse e vir em Crop to Single Plane. Dá um clique e você vai observar que ele vai mostrar essa palheta aqui flutuante. Você vai dar mais um clique no crop e ele vai fazer o corte nas paredes, desenhando assim ou definindo assim a inclinação das nossas empenas. Até aqui foi até onde nossas empenas vieram estar, não é? Esse aqui é o objetivo central. Agora, se você não quer que esse detalhe aqui possa aparecer, já que eu estava a utilizar paredes com eixos, o que você vai fazer é o seguinte: você vai selecionar essa parede, como ela já está no limite já definido, então você vai levantar essa parede pelo menos uns 5 centímetros. Já temos ali, tínhamos 40, agora são 45 centímetros. Vai dar um clique e tendo já feito isto, você vai clicar em, nesse caso, tendo clicado a parede ou até mesmo a cobertura, porque acontece, você pode cortar as paredes de duas formas, com base nas paredes, as opções das paredes, como também com base na opção da cobertura. Então, se eu clicar aqui na parede, por exemplo, clicar em opções no mouse, vai aparecer também a mesma função que é Crop to Single, nesse caso, a mesma função que nós, quando clicamos a cobertura, apareceu, para podermos fazer o corte das nossas antenas. Então, vou dar um clique aqui no crop, vai aparecer de novo, vamos também mais uma vez dar um clique, e ele vai ter mais ou menos esse detalhe aqui, um detalhe um pouco mais bonito, né? Um pouco mais bonito, sem nenhuma saliência e nem nada. Então, tendo já feito isto, o que você vai fazer é entrar nas coberturas, para então delimitar a sua cobertura, né? Dando ênfase ao mata-fogo, e podemos nesse caso colocar uns 10 centímetros aqui no beiral da nossa cobertura, né? Uns 10 centímetros, basicamente ele vai ficar desse jeito. E por sua vez, nós podemos, com base no corte, baixar 10 centímetros, já que, aliás, pode ser até 15 centímetros, já que a ideia é utilizarmos um bloco de 15 para podermos, nesse caso, fazer a nossa empena. Aliás, empena não, para podermos fazer o nosso mata-fogo. Nosso mata-fogo vamos utilizar um bloco de 15 centímetros. Então, vamos baixar 15 centímetros abaixo. Vamos aqui, 15 centímetros abaixo. Tendo já feito isso, damos um clique. Esse será o resultado final. Vamos no 3D mais uma vez. E vamos mais uma vez selecionar a cobertura. E tendo já selecionado a cobertura, nós vamos clicar em opções e Crop Single. Vamos dar um clique. E ele já terá então feito o corte das paredes, mantendo assim o nosso mata-fogo de 15 centímetros. Esse será basicamente o resultado final da nossa cobertura, mas nesta água, né? Porque tem mais aquele sítio que nós precisamos fazer. Né? Então é basicamente assim como nós vamos fazer. Como você pode observar que está, nosso mata-fogo, nosso caimento aqui, né? Está basicamente desse jeito. E o próximo passo será fazer para esses dois pontos aqui, este e aquele, né? Este e aquele. O que nós vamos fazer é, neste ponto aqui, o mesmo processo. Vamos clicar aqui e neste ponto aqui, para definirmos o ponto mais baixo da nossa cobertura. Depois vamos pegar essa seta e colocar no ponto mais alto da nossa cobertura e dar um clique. Tendo já feito isto, vamos desenhar nossa cobertura com base na geometria do local. Vamos terminar basicamente até aqui assim. Seria no centro, mas enfim. Vamos dar um clique aqui. E tendo já feito isso, podemos diminuir, já que nós sabemos que aqui também vai ter um mata-fogo. Né? Então, tendo já feito isto, nós podemos ir ver no 2D.
E vamos ver que nossa cobertura, tanto aqui também, tem as mesmas configurações que a cobertura quando estava aqui, né? Ou seja, aqui e aqui tem as mesmas configurações, como vocês podem observar. E depois, o que nós vamos fazer é ir bem na planta de cobertura, nós vamos procurar por onde passou o nosso corte, né, para fazermos então a verificação. Vamos pegar este corte e colocarmos bem aqui nessa parte da cobertura onde nós queremos fazer a configuração. Vamos mais uma vez entrar aqui. Aliás, vamos entrar aqui no corte. Tendo já entrado no corte, o que a gente vai fazer é o seguinte. Nós vamos... Ok. Nós vamos ter que equilibrar este ponto para ter 40 centímetros, certo? Já está feito. Porque as outras paredes também têm 40 centímetros. E vamos carregar a parede até aqui. Aliás, a cobertura até aquele ponto aí, para fazermos o corte. E com isso também podemos carregar isso aqui um pouco mais acima dos 5 centímetros. Aliás, abaixo dos 5, um pouco, né? Até 5 centímetros. Nesse caso, para passar a ser 45 centímetros. Né? Também certo. E vamos entrar no 3D. Não é difícil. Tendo já feito isto, vamos dar um clique na cobertura, dar um clique nas opções aqui no mouse e vamos em Code Single mais uma vez e basicamente teremos isto como resultado. Temos isto como resultado. Agora, é possível que vocês notem uma certa diferença, né? Bem aqui, é possível que vocês notem essa diferença, mas essa diferença é por causa desta parte ser menor em relação àquela. Só apenas esta é um pouco menor que esta, então há uma certa variação, então é normal que isso apareça, não é? Isso se você estiver a fazer como estou a fazer, mas você pode, por exemplo, levantar aqui para este ir até, né, ficar com em equilíbrio, ou você pode manivelar, aliás, manipular aqui o ângulo, de modo que mesmo com esta diferença, aliás, esta altura de 11 centímetros que tem na parede aqui, ela possa de alguma forma chegar até, nesse caso, até a mesma altura que ela apresenta no ponto mais alto desse caimento. Porém, o que vai acontecer é o seguinte, o ângulo desta parte da cobertura e esta parte da cobertura serão diferentes. Então vai haver essa diferença. Então nós não queremos, eu não vou criar essa diferença. Não vou criar essa diferença. O que eu vou fazer é o seguinte, vamos dar continuidade, né? Vou clicar aqui, aliás, eu já tenho essas configurações, vou fazer o seguinte, vamos entrar mais uma vez para este ponto agora, né? Vamos também fazer a mesma coisa, ou podemos copiar. Como é que a gente pode fazer então para copiar? Já que esta cobertura, a cobertura desta parte é também igual a esta parte, nós podemos fazer o seguinte, podemos clicar aqui, né? Podemos vir até aqui assim, com Shift e Ctrl, clicamos e copiamos a cobertura. Tendo copiado, vamos clicar no canto da cobertura para ver se podemos unir a parede. Tendo unido a parede, vamos clicar esse ponto também para unirmos a parede. Tendo feito isso, vamos pegar este ponto em primeiro lugar e vamos colocar bem aqui. E tendo feito isso, vamos clicar aqui na cobertura para podermos manipular com essa opção. Vamos até colocar aqui para podermos fazer o cor da empena. Tendo feito isto, vamos entrar na opção, aliás, nos cortes. Vamos entrar nos cortes. Tendo já entrado nos cortes, aliás, vamos ter que de alguma forma carregar o nosso corte deste ponto para o ponto em questão, que nesse caso é aqui, né? Tendo já feito isto, o que nós vamos fazer é entrar na opção do corte e começarmos então a fazer a configuração, e ele já atende aqueles que são as nossas exigências, né? Então, tendo já feito isto, vamos no 3D, melhor, vamos clicar aqui na cobertura, vamos clicar em opções e vamos no scrot, né? Vamos cortar. E temos já feito o corte da cobertura, assim como também fizemos aqui o corte da cobertura.
Ei, esquecemos daquele detalhe importantíssimo, que este também tem que ser cortado. Vamos cortar. Então, como a gente disse, a cobertura tem que baixar 15 centímetros abaixo, né? Temos 15 centímetros, 1, 2, 3, temos, ok, 15 centímetros. Ou podemos relacionar com esse aqui, não é? Mas não seria lá muito bom porque eu já de alguma forma aumentei o beiral e isso não daria bom resultado. Iria trazer uma certa discrepância. Então nós vamos baixar 15 centímetros. Não, 14, 15. Já temos 15 centímetros, vamos dar um clique. Temos já feito isto. Vamos diminuir aqui os limites de modo que ele possa respeitar. Ei, estou aqui a ver uma pequena lentidão no meu ArchiCAD, mas deve ser temporária. Então vamos fazer questão de diminuir aqui a nossa cobertura, de modo que possamos respeitar os limites dos nossos matafogos. Ok, vamos diminuir também deste lado. E tendo já feito isto, vamos entrar no 3D para vermos como é que estão as coisas por aqui. E vamos... até que neste ponto já não é necessário cortar, porque já, aliás, vai ser necessário apenas cortar nessa parte. Vamos dar um clique. E vamos então fazer o corte. Já cortamos. E mais uma vez nós temos aqui a nossa empena, não é? Nós temos a nossa empena. Já fizemos. Aqui também temos a nossa empena. Já fizemos. E o próximo passo será criarmos a cobertura, a empena nesse ponto, né? Porque há um certo, está claro que por causa da saliência haverá um certo desnível, né? Em relação aos restantes caimentos, haverá um certo desnível por causa da saliência que há nessa parte da parede, nessa parte da casa. Então vamos mais uma vez na cobertura e vamos clicar em cobertura, aquele ponto aí assim, nesse caso a ferramenta cobertura. Vamos dar um clique neste ponto superior, neste ponto inferior. E vamos mostrar o ponto mais alto da cobertura. Tendo já feito isso, vamos desenhar nossa cobertura com o método. Ok, podemos parar basicamente aqui. Ok? Então, tendo já feito isto, vamos ver aqui e como é que vai ficar, não é? Ok, vimos que de fato ele até respeitou a questão que eu acabei de falar aqui para vocês, que existe um certo desnível por causa do ângulo. Então vamos levantar até este ponto, que é o definido como 40 e tal, a 40 centímetros, né, em relação à altura pretendida, que é a altura pretendida. Então já fizemos isto, vamos levantar, né? Vamos levantar nossa alvenaria. E tendo já feito isto, vamos fazer um corte. Vamos fazer um corte. Fazemos um corte basicamente desse jeito, corte single, ok? E já fizemos o corte. Tendo já feito o corte, a gente vai baixar 15 centímetros, como já podemos utilizar esta ferramenta aqui para baixar 15 baixar a cobertura a 15 centímetros para garantirmos então o matafogo. 15 centímetros, temos aqui 15 centímetros. E tendo já feito isto, vamos diminuir aqui a cobertura de modo que possa respeitar os limites do mata-fogo. Tendo já feito isto, vamos diminuir, então, tendo já feito a diminuição, e vamos então fazer o corte. Fazemos mais uma vez o corte. Pronto, este praticamente
é o resultado, né? Podemos ver aqui que há um certo desnível em relação às outras partes da cobertura, né? Fizemos desse jeito. Então, depois daqui o que nós vamos fazer é trabalhar, neste caso, este mata-fogo aqui, né? Vamos trabalhar de modo também que ele possa se apresentar devidamente. Nós vamos fazer vamos aqui na cobertura, e há pontos que precisam ser respeitados, como por exemplo, nós sabemos que a elevação desta cobertura em relação às outras é muito menor, então vamos efetuar um corte deste lado da cobertura, né? Efetuamos o corte aqui, e efetuamos outro corte deste lado. Então, tendo já feito isto, vamos vincular essas paredes como eu fiz da primeira vez, e também aqui, fazer uma vinculação perfeita. Então, tendo já feito isto, o que nós vamos fazer é baixar este aqui a nível deste. Vemos que há uma certa diferença. Vamos fazer aqui a mesma coisa. Ok? Vamos pegar e baixar para estar no mesmo nível. Vemos que aqui houve uma certa interrupção, não é? Uma certa situação aqui a ser levada em conta. Ok, vamos lá só ver. Ok, ok. Vamos lá, deve ser em relação a este. Certo? Até aqui temos problemas, não é? Vamos fazer com que ela seja bem realista, né? Vamos fazer o possível, mas vamos baixar mesmo com a elevação frontal para vermos que nós podemos fazer, ok? De acordo com este ponto, ok? Vamos ver o que acontece. Eu parece que acho que já está no ponto, né? Como deve ser. Aqui também temos que levantar até este ponto. Ok? Certinho. Então nós já temos aqui nossa antena já definida. Deste ponto aqui nós vamos ter que fazer em relação a este, que é um ponto um pouco mais alto em relação aos outros, aos restantes. Ok, este. Vamos fazer isto com estes. E neste ponto, que é proporcional ao primeiro, nós podemos baixar até este ponto aqui. E o mesmo podemos fazer com aqueles 3 pedaços que sobraram. Este pedaço também. E este pedaço. Então podemos fazer... É isso. Ok. Nesse processo você precisa ter um pouco de paciência, porque às vezes quando o ArchiCAD sente que está sobrecarregado, é um problema sério. Ok, então vamos aproximar. Então temos já estado aqui, vamos em função deste colocá-los. Então já podemos observar aqui o resultado final da nossa cobertura. Essa é a cobertura do nosso edifício, de acordo com aquilo que foi o nosso objetivo, né? Meu objetivo foi fazer uma cobertura desse tipo e assim eu a fiz. É claro que depois de uma pintura no edifício, as coisas vão estar um pouco melhores, né?
Aqui podemos ver que há uma certa diferença, mas depois de uma boa pintura no edifício, as coisas vão ficar muito melhores. Então eu espero ter ajudado, nesse caso, mostrando para você como é que você pode criar em penas, como é que você pode criar a tua cobertura com base na configuração que você pode fazer. E há um ponto também que eu acabei não mostrando, não falando aqui, desculpa, é um ponto muito importante que você precisa saber. Quando você entra na opção da cobertura, no processo de criação, você pode definir o ângulo de inclinação tanto em graus, como já vem pré-configurado, como também você pode definir em percentagem. Então estamos a falar que nossa cobertura tem 12 graus, é equivalente a quanto de percentagem? 21,26%. Nesse caso, em termos percentuais, ele tem uma inclinação de 21,26%. Então, você pode tanto definir em percentagem, como também pode definir em graus. É basicamente essa dica que eu queria passar. Nunca se esqueça disso. Então, nossa cobertura pode não ter ficado bonita como tal, mas eu espero ter passado o ideal, né, de como você pode, né, criar tua cobertura. Porque esse é o ponto mais importante. Então, se ficou não bonita, olha lá, pá. Mas mesmo assim, digam alguma coisa aí nos comentários, para que assim eu também possa melhorar, né, o meu designer aqui, para poder mostrar coisas bonitas, mas também que passem conhecimento. Meu nome é Benildo Alex Belengues, técnico civil, e estou aqui passando aulas sobre Archicad e teremos mais outros conteúdos. Não se esqueça de ligar no canal aqui, e se você chegou de paraquedas, mais uma vez repito, subscreva-se no canal, de modo que assim você possa receber todas as dicas e atualizações que nós vamos fazer aqui. Então, a gente se vê numa próxima ocasião e falamos!